tenhais medo, pois nós sabemos que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Estamos felizes por estar aqui nessa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor nesta noite. Você que está aqui de forma presencial, nesta noite quente, gostosa, e você que nos ouve à distância, que faz parte da nossa igreja, mesmo estando do outro lado do mundo, atrás das câmeras. Venha para estar conosco de forma presencial, se você passar por Curitiba, mas se não vier, é bem-vindo à nossa igreja virtual. Hoje eu louvo a Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. E como é sábado, como é domingo, e nós passamos esse lindo vídeo, dá vontade de dizer para vocês hoje, Feliz Páscoa. Não combina com Páscoa? Ressurreição é Páscoa, é saber que Jesus pode recriar as coisas em nossa vida. Hoje, no Verdade que Liberta, nós falaremos sobre um tema ao qual as pessoas não gostam de falar. Alguns fogem desse tema, outros dizem que é um tema sombrio. Mas eu gosto e estou aprendendo a de falar sobre a morte. Porque a morte, para quem tem conhecimento bíblico, é bem diferente daqueles que acreditam e que ficam especulando aonde estão os mortos. A morte é um assunto que mexe com as pessoas, porque quem está vivo não quer morrer. Alguns têm muito medo da morte. Outros já dizem que não têm medo da morte e se preparam para ela. E nesse mês de setembro, que é o mês de Setembro Amarelo, as pessoas estão falando sobre suicídio. Há aqueles que desejam a morte porque pensam que a morte é a solução para os seus problemas. E eu já começo nessa noite dizendo para alguém que se passa pela sua cabeça, pelo menos um pensamento de que a morte é boa, eu quero tirar isso da sua cabeça e dizer que você está vivo porque Deus tem um plano. A morte não é a saída, a morte é o resultado do pecado. Porque nós pecamos e o salário do pecado é a morte. Então, por isso, hoje eu e você podemos vir a morrer em qualquer momento. Mas isso não é motivo para desespero, porque Deus, Ele sabe todas as coisas. E outro dia, realizando um velório de uma pessoa, num lugar distante daqui, alguém chega perto do caixão, antes de eu começar a pregar, e diz assim: agradeça as pessoas que estão aqui, enfatize bem que Deus levou essa pessoa para a morte. E eu chamei ela num cantinho e falei assim: eu não posso falar que foi Deus que levou. E ela falou assim: mas claro que foi Deus que matou meu sobrinho. Falei: mas não foi, a gente vai conversar depois, lá nos bastidores, depois do enterro, sobre isso. A morte veio pelo pecado, e Deus não sai matando ninguém. O pecado foi uma escolha nossa, e se Deus tivesse criado a morte, lá em Gênesis, na semana da criação, Ele teria matado alguém para dizer: e isto foi muito bom. A morte veio, gente, depois do pecado. Pensar que demorou para cair a ficha em Eva, quando Deus disse para ela: se você pecar, você vai morrer. A morte veio a longo prazo, veio com o tempo. Eva não pensou nunca que o dia que ela comesse do fruto, que Deus disse: não coma, o filho dela morreria. Passaram-se muitos anos. Eva experimentou do fruto, levou Adão ao pecado, saíram do jardim do Éden. Ela teve que ver primeiro a morte da flor, que mexeu muito com ela. Porque Eva nunca tinha visto uma rosa deixando cair suas pétalas. Aquilo impressionou muito Eva, mas o pior ainda estava para vir. Ela compreendeu que a sua escolha levou o seu próprio filho à morte, quando ela teve 2 filhos lindos e maravilhosos, Caim e Abel. Então Caim vai e tira a vida de Abel. Eu fico pensando o desespero de Eva para o primeiro enterro do mundo. Como foi o procedimento? Não existia caixão naquela época. Tenho certeza que Deus precisou ensinar para Eva o que fazer com o corpo do menino. Que ela deve ter chacoalhado muito no seu colo,
tentando fazer ele reviver, porque ninguém nunca tinha visto ninguém morrer. Morte era coisa que não passava pela cabeça de Deus, mas passava pela cabeça de Satanás, quando levou Eva ao pecado. Porque o plano de Satanás é que eu e você tivéssemos morte eterna. E hoje eu estou aqui para te dizer que morte não é solução para nada, mas Deus deu a solução para a morte, amém? Não é para nós ficarmos felizes quando as pessoas morrem. Nós vamos realmente chorar, mas eu quero te libertar, porque a verdade liberta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, para que você não fique tão preocupado com as pessoas que se foram. Eva enterrou o próprio filho, chorou amargamente por sua escolha, e por isso Abel foi a primeira morte. Assim, então, o homem foi morrendo, nós fomos tendo filhos e fomos nos acostumando com a morte. Tanto é que hoje tem gente que consegue sentar com o prato de comida na frente da televisão e ver pessoas sendo baleadas, mortas, e elas continuam comendo. Parece que isso ficou comum para a gente. A gente parece que já não chora a morte de pessoas que nós não conhecemos. Ah, vai morrer mesmo. Hoje eu quero dizer para você, vai ressuscitar mesmo, amém? Porque aquilo que você viu acontecer com Jesus hoje, vai acontecer com todos aqueles que nós assistimos a sua morte aqui na terra. Eu tenho muitos queridos meus que já se foram. O meu pai já se foi, a minha mãe já se foi. Amigos íntimos meus que eu amava muito já se foram. E é por isso que eu espero o dia que Cristo vai voltar, onde do céu ninguém me tirará a oportunidade de abraçar os queridos que se foram. Alguém me disse outro dia: então a morte não é o fim? Eu digo: não, é um estado temporário de sono passageiro. E me perguntaram de onde eu tirei isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia, porque eu vou te mostrar de onde eu tirei isso. Não foi eu que tirei, foi Deus que me deu de presente. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, em Salmo 104, 29 primeiro. Nós vamos ler alguns versículos sobre a morte e depois conversar com isso, porque isso vai te libertar nesta noite da preocupação com os seus queridos que se foram. Salmo 104, versículo 29. Se escondes o teu rosto e ficam perturbados, se lhes tiras o fôlego, morrem e voltam para o pó. Vocês podem responder bem alto para onde a Bíblia diz que os mortos voltam? Para onde? Para o pó. Que pó é esse? É o pó da terra. Não é um pó que vaga, não é um pó que pensa, não é um pó que anda. Aí vai uma outra joia preciosa para quem se preocupa com seus amigos que estão no cemitério dormindo, já sabemos agora onde, segundo Salmos, no pó da terra. Gostaria que você lesse comigo agora Eclesiastes 3, versículos 19 e 20. Vou dar um minutinho para você achar na sua Bíblia. É importante que você acompanhe na sua Bíblia. Eclesiastes 3, versículos 19 e 20. Podemos ler? Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Aqui a Bíblia está comparando a morte dos homens com a dos animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais? Não é nenhuma, porque tudo é vaidade. Agora eu quero que você passe highlights nessa frase na tua Bíblia. Todos vão para um mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Posso ouvir o meu lindo coro dizendo para onde os mortos vão então? Para o pó. O pó da onde? O pó vagando, o pó voando, é o pó colorido. Aonde é o pó da terra? Quem disse isso? A Rosana ou a Bíblia, a palavra de Deus? Agora eu quero que você deixe aberto em Eclesiastes 9 e acompanhe comigo versículos 5 e 6. Eclesiastes 9, 5 e 6. Isso aqui é muito libertador. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, e coisa alguma do que está abaixo do sol. E agora no versículo 10 de Eclesiastes 9, isso é esclarecedor. Por isso a Bíblia tem um convite para mim e para você hoje. Tudo quanto te vier nas mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma.
Eu quero dizer para vocês nesta noite, a Bíblia nos liberta das histórias que o povo conta. Eu cresci num bairro muito simples, onde eu morava muito perto de uma favela, e era muito comum, quando dava enchente, morrer alguém. E eu nunca me esqueço o dia que foi criado no meu coração, e nem minha mãe soube, parente nenhum soube, psicólogo nenhum, que eu tive muito medo da morte. Foi uma fase que eu me recordo que eu tinha, assim, por volta de 7, 8 anos. E eu vou dizer para vocês o porquê eu tinha medo da morte. Porque eu sabia que a enchente viria. E que quando a enchente viria, um dos amigos nossos do bairro morreriam. E naquele dia, quando a enchente baixou, é como se eu visse agora, na minha frente, uma mulher que nós amávamos. Ela era muito rechonchuda, gordinha, simpática. Gostava de usar um vestido de florzinha vermelha com fundo azul marinho. Aquela mulher usava o cabelo preso para trás e estava sempre conversando com as crianças do bairro. E naquele dia, alguém disse assim: não deixa as crianças descerem, o corpo dela está lá. Alguém muito do lado olhou e disse: é bom que as crianças não vejam, mas que alguém faça uma oração sobre ela, porque daqui a poucos minutos a alma irá se desprender. E eu fui montando a cena, a alma desprendendo, poucos minutos, ela morta. E o que aconteceu? Não deixa as crianças descerem, foi o mesmo que dizer: deixa as crianças descerem. Desci a rua correndo, e quando eu olhei do barranco onde eu estava, eu vi minha querida gorduchinha, de vestido azul marinho, com florzinha vermelha, deitada no chão, inerte, sem vida. Eu me recordo que eu chorei tanto naquele dia, eu tampava os olhos e abria só um buraquinho. Olha que cabeça, até parece que ia me impedir de ver a cena, se eu tampava com as mãos e abria um buraquinho. Naquele dia o dia escureceu rápido, e eu fui para a cama e chorei muito no meu travesseiro. A dor das saudades da minha amiga gorduchinha, tão simpática. Mas o medo de noite era tão grande, porque eu havia ouvido muitas frases sobre a morte. Então, no meio da noite, o que criança faz quando está com medo? Levanta e corre para a cama da mãe. Eu, grande, já alta, com quase 10 anos, corri para o quarto da minha mãe e disse: mãe, me segura. Eu estou com medo da gordinha aparecer de noite para mim. E minha mãe disse: filha, por isso que você está tão calada, você está tão estranha, eu não estava entendendo. Mãe, eu estou sabendo que está acontecendo alguma coisa com ela em algum lugar. E minha mãe disse: eu não acredito que com tanto estudo que a gente te deu, você está com medo da Mariazinha. Eu disse: mãe, meu coração dispara. Ela disse: então senta agora, que eu vou te dizer mais uma vez, se você não entendeu, onde Mariazinha está. Então minha mãe me deu o primeiro estudo bíblico, feito por ela, ali no momento do medo, no quarto da dor. E eu passei a entender que ela não estava em nenhum lugar. Que aquelas frases eram histórias que o povo conta. Eu queria que nessa noite você fosse liberto da preocupação com os seus mortos. Daquele dia eu ainda passei algumas semanas com medo. Eu era muito nova e sempre fui muito medrosa. Bastava passar uma borboleta, eu já estava com medo. Deus foi usando os meus medos para me tornar uma pregadora um dia, para não rir dos medos dos outros quando eles vêm aqui no aconselhamento. Essa semana eu estava gravando um vídeo sobre o meu medo de borboleta. E eu precisei comunicar a minha ex-chefe nos Estados Unidos para que ela dê um pequeno testemunho no vídeo para contar quem era a Rosana que tinha medo de borboletas e o que ela se tornou depois que ela me colocou dentro do Butterfly World, um lugar onde tinha borboletas, e eu tive que ficar presa lá cuidando de 30 crianças por um dia inteiro. E ela riu comigo essa semana dizendo: amiga, depois que passou o furacão aqui, eu estava lembrando de você. Pensar que eu não levei o teu medo a sério, porque ter medo de barata, como eu tenho, ainda vai lá, né? Mas de borboleta, como é que pode uma coisa dessa? E eu disse: Ilma, eu sou nova criatura. Hoje as borboletas passam e eu já não grito. Nós temos medos que às vezes nós não sabemos explicar, e o medo da morte é um deles. Toda pessoa que tem medo da morte, ou contaram para você uma história que o povo conta, para te assombrar e assustar. Satanás explora muito esse tema, porque é um tema que ele gosta. Depois que nós saímos do céu e que fomos expulsos daquele lugar maravilhoso por conta do pecado e tivemos que vir para esse planeta de pecado, Satanás tem tentado personificar junto com 1/3 de anjos que caíram nesse planeta, porque ele é expert nisso, ele consegue tirar um xerox de quem morreu, ele consegue imitar a voz, ele consegue, se preciso for, aparecer vagando assim para que você olhe e fale: meu pai, é a Maria do barraco que estava ali que morreu. Não,
Não é, não creia nisso. Histórias que o povo conta. Eu queria que você acreditasse nas histórias que a Bíblia conta, porque elas são reais. Satanás gosta desse tema. E sabe por quê? Para eternizar o teu sofrimento e o meu. Pensem comigo, se um Deus de amor que criou vida nos permitiria, após a morte, ficar olhando para os nossos queridos, acompanhando, andando atrás como anjos da guarda e sofrendo uma eternidade. E quando Cristo voltasse, prometeu ressurreição para quem? Se continuamos vivos fora do nosso corpo. Isso você pode compreender que não faz sentido nenhum. E nessa noite eu quero que você me compreenda que eu não estou magoando a crença de quem acredita na vida após a morte. Você tem o meu abraço, você tem o meu respeito, porque eu aprendi a respeitar as crenças dos outros. Mas eu preciso te dizer que a verdade que eu descobri me libertou, e eu quero que liberte a você também. Existiu um tempo na Flórida que eu fui obreira bíblica, e eu dava estudos bíblicos nas casas das pessoas. Como lá tudo é muito longe, não é fácil como aqui, que a Rita anuncia um estudo bíblico, o pastor Adriano, a classe enche, tem vários horários. As pessoas trabalham muito, então a gente tinha que juntar num apartamento durante 3 noites, em lugares e polos diferentes, bem longe um do outro, para juntar grupos. Então anunciavam que num apartamento tinha alguém dando estudo bíblico, vinha gente de tudo quanto é lugar, lotava. Eu me recordo uma vez que eu recebi no estudo bíblico uma senhora muito linda, muito distinta, uma atleta de meia idade. Ela chegou, sentou longe, eu estava falando sobre o tema dos mortos. E alguém cochichou no meu ouvido assim: Rosana, troca o tema, troca o tema. E eu disse: e agora? Hoje é o tema dos mortos, eu combinei com todo mundo, troca o tema. Essa senhora, ela acredita na vida após a morte, eu não quero que ela saia daqui chateada. Eu respondi para a pessoa: eu vou apenas falar o que Deus me pede na Bíblia, e depois eu dou um abraço para ela e convido ela para almoçar. Eu nunca me esqueço, ela sentada atrás com o esposo, e eu discorrendo esse tema, com muito amor, dei um abraço nela, e no final do estudo, ela pediu a palavra e deu o seguinte testemunho. Gente, isso marcou tanto a minha vida. Eu nunca vou esquecer. Você nunca tem que ter medo de falar para os outros as verdades bíblicas. O que a gente tem que aprender é que não tem que bater com a Bíblia na cabeça dos outros. Não tem que diminuir a fé do que os outros acreditam. Você pode chegar para os outros com muito amor e libertá-los das histórias que o povo conta, contando as histórias que Deus conta. Aquela mulher levanta no meio de 30 e poucas pessoas naquele apartamento e diz assim: eu precisava ter ouvido isso há 5 anos atrás. Eu tenho gasto fortunas, querida Rosana, indo ao cemitério todas as semanas. Eu faço o cardápio que o meu pai gostava. Eu levo na beira do cemitério, porque eu aprendi que ele precisa de comida, que o espírito dele precisa estar forte. Rosana, eu tenho gasto tanto com flores, eu tenho gasto com velas, porque meu pai querido tinha medo do escuro. Portanto, eu tenho que colocar aquela vela grossa e grande, a mais cara. Rosana, eu levo a perfumada. Por 5 anos eu alimento um pai que, segundo o que a palavra de Deus disse hoje, não está comendo a minha comida. E ela começou a chorar, todo mundo começou a chorar junto. Ela abraçou o pessoal do estudo e ela disse assim: eu não sei nem de que religião vocês são, mas nesta noite, se vocês puderem me aceitar na comunidade de vocês, é aqui que eu quero ficar, porque nesta noite Deus me libertou. Aí ela olhou para o lado, ela foi bem engraçadinha, ela falou assim: pai, não conversamos mais. Eu achei lindo isso, uma coisa prática, momentânea. Pensar que um estudo como esse libertou aquela atleta de meia idade. Ela havia ganho muitas medalhas. Uma mulher famosa no mundo por uma corrida de meia idade. Uma mulher que se alimentava bem. Uma senhora distinta, educada, inteligente, estudiosa. E ela disse: eu nunca mais vou me esquecer da verdade a respeito dos mortos. Eu queria que nessa noite você nunca mais esquecesse da verdade a respeito dos mortos. Ah, meus queridos, se as flores que nós levamos no cemitério, que nós gastamos com corbélia, se a pompa, às vezes, do enterro que nós queremos que o nosso querido tenha o melhor, e isso não é pecado, nós tivéssemos levado em vida, muitas destas pessoas não teriam chegado a óbito. Hoje eu passei a manhã praticamente inteira no Hospital Nossa Senhora das Graças.
Nós tivemos problema ontem de saúde com o meu filho, tivemos hoje, ontem eu tive que sair daqui às pressas, foi um capítulo à parte, já está tudo resolvido, glória a Deus, amém? E nós passamos a manhã, mas a manhã inteira, ficamos horas, exames, e a hora que nós estávamos chegando, chegou um senhor, e ele estava com as mãos em cima do peito, e ele estava quase falecendo, a família muito desesperada, ele entra ali no oxigênio, as enfermeiras correndo, e de repente a enfermeira gritava assim para ele: o senhor consegue me ouvir? Por favor, reaja, o senhor tem muita vida pela frente. E eu sentada ali, comecei a orar por aquele homem. Orar por aquele homem: Senhor, não vim nesse hospital por acaso, não foi pelo meu filho, eu queria ver esse homem vivo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados e me ouve. Olha a angústia dessa esposa. A esposa segurava assim um terço na mão e ela andava de um lado para o outro, rezando, implorando a presença de Deus. De repente veio uma freira muito querida, uma freira idosa de cabelinhos brancos, um doce de mulher. Ela olha para mim e para o Christopher, pisca para a gente, andando de um lado para o outro. E vocês sabem o que aquela freira estava fazendo? Ela estava orando no corredor do hospital. Você dá um amém para isso? Buscando dar conforto para as pessoas. Aquele homem praticamente ressuscitou, ele está bem. Amém por isso? A vida da gente não é nada. É por isso que aqui na Bíblia, a Bíblia diz que tudo é vaidade. A roupa que a gente veste não dá para levar aquele guarda-roupa imenso para o caixão. Quando a gente morrer não vai levar amigo, não vai levar dinheiro. A única coisa, a Bíblia diz, as suas boas obras o sigam. A Bíblia acabou de dizer que na sepultura não há perfume, não há ciência, não há ódio, não há inveja, a Bíblia enfatiza. Portanto, meu amigo, se nós viermos a morrer, nós precisamos estar em paz com as pessoas e principalmente com Deus. Porque nós achamos que a gente é muita coisa, nós somos um sopro. Aqui em Gênesis, a Bíblia diz em Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou no seu nariz o fôlego de vida, e o homem foi feito um ser vivente. Não existe alma que separa do corpo, não existe tudo em partes, em pedaços. Deus é um Deus concreto, especial, inteligente, Ele não faz nada muito complicado, não. A gente é que ouve as histórias que o povo conta. As histórias que o povo conta são dos fantasmas que aparecem por aí. As histórias que o povo conta são das pessoas que não estão descansando em paz, porque nós não deixamos essas pessoas dormirem em paz. Eu quero te dizer que todos os dias, quando eu vou levar meu filho para a escola, eu penso na brevidade da vida. Porque o Cris estuda no CCA Bom Retiro e eu preciso passar pelo cemitério. E todos os dias, exceto sábado e domingo, eu vejo gente chorando porque perdeu alguém. E até que Cristo volte, nós vamos perder muita gente ainda. Mas a boa nova de hoje à noite é de que isso é um estado temporário. Amém? Jesus, ele foi a primícia da ressurreição. Ele foi o primeiro a ressurgir. Pensar que quando a pedra rolou, os guardas ficaram impressionados, o barulho foi grande, o terremoto foi grande. Por isso, se houver nesta noite um terremoto emocional em sua vida, não reclame. Não lamente que você tem que ir para o hospital Nossa Senhora das Graças todos os dias, se preciso for. Porque você tem fôlego de vida. O quanto eu gostaria que nesse setembro amarelo nós falássemos de vida para as pessoas. A vida é um legado divino, a vida é um dom de Deus. Eu e você não temos o direito de pôr no relógio o momento que eu e você paramos de viver. A vida é para ser vivida com Deus. E como eu gravei no programa do Ligados na Palavra a semana passada, o sentido da vida é Deus. Por isso que Ele soprou o fôlego na gente. Tem gente cuspindo o fôlego de Deus e tentando viver sozinho. Tem gente tentando respirar felicidade que vai ter fim. Tem gente tentando encontrar o sentido da vida num casamento. E se o casamento acaba, como aconteceu com o meu há alguns anos, você acaba junto. Tem gente colocando o sentido da vida no dinheiro, e se o dinheiro entra no vermelho e a conta bancária baixa, lá se foi o sentido da vida. Há pessoas colocando o sentido da vida umas nas outras, e se vem a morte, eles querem ir junto. Nesta noite eu digo para você, creia de que Deus não é o autor da morte, mas Ele deu um jeito muito especial para a morte. Ele enviou Jesus, o seu filho, para morrer de braços abertos na cruz, para que tivesse um período de 3 dias na sepultura, dormindo e descansando. E se você tem dúvidas de que os mortos nada sabem, estudem a história de Lázaro.
Entrevistem Lázaro na palavra de Deus. Lázaro não viu uma luz no fundo do túnel. Lázaro não viu nada no pós-morte. Lázaro não foi vagando para algum lugar. Lázaro, Jesus disse, meu amigo dorme. Vou despertá-lo do sono. Você não dá um amém para isso? Nossa, parece que vocês estão todos morrendo. Olha, o estudo dos mortos estão meio caídos assim. Eu vim para te trazer boas novas. Eu não vim para te enganar, eu vim para te trazer aquilo que Deus trouxe para mim. O dia que a minha mãe morreu, eu chorei muito. Porque eu estava nos Estados Unidos, eu não podia pagar passagem para vir para o enterro dela. E eu me recordo que uma semana antes nós duas conversamos. E conversamos sobre a morte. E eu fico pensando, da onde aquela mulherzinha, 4ª série primária, inteligente que só, cheia de sabedoria, sabia que dali uma semana ela morreria. Ela não sabia o dia e a hora, mas ela ligou para se despedir e disse, filha, você fez por mim em vida o que você pode. Não vai me inventar palhaçada de aparecer aqui no enterro, hein? Vestida de preto na beira do meu caixão. Eu quero te ver de branco na manhã da ressurreição. E a hora que ela disse isso, eu comecei a chorar e eu disse aquelas frases de filha dependente. Não me deixa, mãe. Ela, para com isso. O que é isso? Tremendo boca, chorando? A mãe está pronta. Toda a missão que eu tinha que fazer era educar minhas 4 filhas e cuidar do Evaristo. Evaristo, meu pai, que já era falecido. Ela disse, filha, todo mundo tem um tempo de validade nesse planeta. O da mãe já venceu. Para de orar para a mãe ficar melhor e melhor. Deixa Deus fazer a vontade dele. Se o Senhor chamar minha voz na manhã da ressurreição, eu vou ser a primeira a ouvir a trombeta. Você dá um amém para isso? Minha mãe era muito engraçada. Vai ser a primeira a ouvir a trombeta. Quer ser a primeira em tudo, era a mania dela. Naquele dia eu chorei muito. E ela disse, que tal a gente começar a se perdoar por telefone, hein? Tem umas coisinhas aí pendentes que está na hora de você confessar para a mãe. E ela pediu perdão pelas vezes que ela errou comigo. Eu pedi perdão pelas vezes que eu errei com ela. E logo em seguida, uma semana depois, as enfermeiras estavam ali tentando ressuscitar minha mãe, que já estava tendo parada cardíaca. E no momento que a enfermeira veio, a cena, minha irmã contando, disse que foi essa. Ela pediu para a enfermeira, espera. E aí quando a enfermeira olhou para ela, disse que ela falou assim baixinho, não insista, eu estou indo. E diz que o último fôlego da minha mãe foi olhando no alto, com as mãos levantando, porque ela dizia que o dia que ela morresse, ela ia fechar os olhos para abrir, para ver Jesus. Você quer ver Jesus? A gente quer ver tanta coisa nesse mundo. A gente quer ver a conta cheia, a gente quer ver casamento, a gente quer ver os outros bem, a gente quer ver as doenças curadas. Mas a coisa que eu mais aprendi com a minha mãe antes de morrer foi que ela queria ver Jesus. E eu tenho certeza que Dona Jacira de Oliveira Fonseca, quando Cristo voltar, verá Jesus, amém? Sabe por que eu tenho essa certeza? Pelo que a Bíblia diz, que quando Jesus voltar, Ele abrirá todos os sepulcros, e todos os que dormiram no pó da terra ressuscitarão um dia. Eu quero ver Jesus. Não me importa quantos tenham que morrer, porque eu sei que é um estado passageiro, como diz a Bíblia, de sono sem sonho. Acredite no que eu estou te dizendo, isso não é palavra minha, isso é palavra do meu Senhor e Salvador. Sabe, meus amigos, quando a Bíblia diz que os mortos estão em profunda inconsciência, a Bíblia deu a misericórdia, porque se eu e você não morrêssemos, ia ser uma dureza esse planeta. Ia ser gente caindo aos pedaços, andando para tudo quanto é lugar. Você já pensou em te convidar para o meu aniversário de 849 anos, Bela? Você leva o bolo, a Rita leva o suco de maracujá, uma com 890, outra 1022. E a gente com as doenças tudo ali, né? A misericórdia do Senhor tem nos alcançado. Nós precisamos parar de reclamar do ciclo da vida, de como a vida é. Precisamos aprender a aceitar o jeito que a vida é. A vida é assim. Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, envelhecemos e morremos. Alguns morrem antes e outros depois. Eu estou aqui que eu estou durando. Estou até achando que o meu material é bem durável. 53 já. 53, gente, já é metade de 100 e pouco. Não é uma conta muito boa, né, de fazer, mas que a verdade é. Estou indo para a velhice. E eu estou indo para a velhice conhecendo gente como Dornelles.
que eu aprendi a amar de coração. 84, Dornelles? Ou 85? 84. Veio aqui na minha sala, me trouxe remédio de presente, animado, bem vestido, pastinha preta do lado, parou na minha frente e falou assim: Rosana, consigo fazer um 4. Nunca vou esquecer aquele dia. Deus te abençoe. Você me inspirou. Dornelles consegue fazer um 4 animado. Rosana, estou para viver grandes aventuras, fechando o blazer. Dornelles, que aventuras você quer viver? Muitas. Todas que Deus me conceder. Eu quero te dizer que tudo está aqui na mente. O Senhor quer habitar com o seu Espírito dentro de você. Pôr o fôlego dele. Para se você é jovem ou velho, não importa. Ou idoso, ou meia idade. Seja whatever, como você quer chamar. Todos receberão de Deus o presente de ver Jesus um dia. Jesus estava indo para o madeiro. Era uma tarde muito triste. Haviam matado naquele lugar o meu Salvador. Maria Madalena chorava convulsivamente. Pedro, João, os discípulos estavam perdidos sem Jesus. Porque sem Jesus, eu e você, vamos para os lugares menos prováveis. Sem Jesus a gente chora. Sem Jesus a vida fica sem graça. Sem Jesus a gente só põe defeito na igreja. Sem Jesus ninguém é bom para a gente. A gente olha para alguém e já começa a ver o que ele tem de mal. Mas com Jesus muda o quadro da nossa vida. Até a morte tem esperança quando você coloca Jesus na história e não as histórias que o povo conta. Jesus estava de braços abertos na cruz, levando sobre ele o castigo que hoje me traz a paz. Isso, gente, me tira o couro de tristeza. Pensar que a história podia ter sido diferente se eu fosse uma pessoa perfeita. Mas não sou, Eva não era. Nós não somos, mas Deus era. E na sua perfeição e no seu grande amor, enviou Jesus para morrer. Ele sabia que ele só tinha um filho, para que eu e você tivéssemos a tal da vida eterna que a gente não dá valor e fala tanto de morte. Morte é um estado passageiro de sono sem sonho. É para chorar os mortos, chore à vontade. Até hoje eu choro de saudades da minha mãe, porque ela me faz muita falta. O meu pai então, você não imagina o que é não ter pai. Só quando você não tiver, você vai saber. Por isso valoriza o teu. Sabe esse pai chato que pega no teu pé, que quer controlar tuas contas, que você acha que controla e dirige tua vida. Você não sabe o que é não ter um pai para te dar uma direção. Finge que você está gostando da direção dele, porque se um dia ele vier estar morto, você não vai chorar na beira do esquife, do caixão, de arrependimento e remorso. Porque os maiores gritos dos enterros hoje, quando eu faço enterro, eu sinto, são pessoas que não tiveram tempo de chegar, para se acertar com aquele ente querido, para abraçar, para dar um cheiro, para dar uma flor, para convidar para comer fora, para dizer: você é especial, mesmo sendo um chato, meu pai. Você, minha mãe, é especial, mesmo eu não combinando com as suas ideias. Foi então que Jesus foi jogado num lençol, e enrolado e jogado numa tumba fria. Ali as pessoas já estavam se preparando para embalsamar o seu corpo. Mas era sexta-feira. E as pessoas se preparavam para o dia santo de Deus. Jesus descansou no sábado. Mas no domingo, não teve para ninguém. Os anjos foram lá, tiraram a pedra e cumpriram a promessa. Jesus vive. E eu fico tão feliz com essa parte da Bíblia. Ele aparece primeiro, sabe para quem? Para uma mulher. Yes, amém? Para mostrar o quanto nós temos valor para Jesus. Ele ama as mulheres. Ele cuidou das mulheres. Ele curou as mulheres. Ele libertou as mulheres. É uma pena que algumas mulheres não entenderam isso e por isso não se entregam para Ele com tudo. Mas Maria se entregou. E quando ela vai tocar Jesus, Jesus diz: não, Maria, eu ainda não fui ao Pai. Vai e conta. Falou para a pessoa certa, hein? Notícia é com a gente mesmo. Falou para uma mulher, a coisa espalha. Falou para homem, ele fica pensando se vai contar. Jesus fala para Maria Madalena, espalha. Ela num minutinho, espalhou para todo mundo. Cristo vive. Jesus vai então fazendo sua festa de despedida para ir ao céu. Todo mundo chorou muito, porque agora ele subiria de vez.
Mas quando ele viu o desespero das pessoas aqui embaixo, ele deixou a promessa mais preciosa que vai te libertar nesta noite. Eu vou, mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e estiver tudo no jeito, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Gente, essa expressão mexe muito comigo. Eu acho que essa expressão é para gente que não tem muita estima. Eu levarei você para mim mesmo, olha. Vai ser meu dono, é para ficar com ele, é juntinho. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A Bíblia diz em Apocalipse: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos. Mas estes ressuscitarão um dia. Jesus então vai ao Pai e está ansioso por voltar, porque Ele tem na mão a chave do abismo. E Ele diz para mim e para você hoje: onde está, ó morte, a tua vitória? Mas eu dou uma gargalhada para esse verso, porque Deus me disse: onde é que está a vitória? Sua mãe está na sepultura, Rosana, teu pai no Jardim São Luís. A gente não acha a sepultura do meu pai. A da minha mãe deu para pagar na colina. Minha irmã Raquel foi lá e comprou um jazigo. Do meu pai não, porque foi numa ocasião muito difícil para nós. E as pessoas diziam: vai jogar o Evaristo no cemitério de bandido. Eu digo: vai, que quando ressuscitar ele já dá o estudo ali na hora. Porque eu não tinha resposta, eu sou muito engraçada, eu já jogo uma piada, que isso me protege. Meu pai foi lá. Alguns anos eu tentei achar a lápide, fazer uma coisa bonitinha, porque não é para a gente deixar a sepultura dos queridos tudo no lixo, não. Não, é para cuidar, é para pôr uma lápide. Pode levar flor, mas não pensa que eles estão vendo. Por isso que outro dia eu falei num sermão aqui, eu queria me explicar, que eu falei que os maridos deviam comprar flor para as esposas. Se não tivesse dinheiro, era para ir ali no cemitério. Só que a igreja riu e eu divaguei no final, é porque ali tem floriculturas mais baratas. Não quis dizer para tirar do jazigo. Mas os mortos não veem nada. Mas nós podemos limpar a sepultura. A do meu pai eu não acho, mas você já pensou a emoção do dia que meu pai chegar, Maria, perto de mim, porque Deus vai dizer: Evaristo Alves da Fonseca, levanta, tua filha está te esperando. E ela não teve gêmeos, Evaristo, não deu certo. Veio o Christopher, você tem que abraçar ele, porque essa parte do teu olhar, Evaristo, é a tua cara do Christopher. Meu pai vai chorar muito, Dárcio, o dia que vê meu menino. A gente vai se abraçar. Nossa família vai morar junto de novo. E eu vou ver aquele monte de gente no cemitério, a sepultura se abrindo, os anjos vindo buscando as pessoas, e nós irmos ao céu para nunca mais vermos a morte novamente. É por isso que eu amo a do Rude Cruz. É por isso que eu amo a mensagem da cruz, e eu vou pregar até que Cristo volte. E enquanto Ele me der fôlego, a mensagem da cruz, porque essa verdade é o que liberta. Conhecer Jesus é o que vale para nós nessa noite. Se você não fizer um compromisso com Ele, me responde. Eu quero que você me responda agora, olhando nos meus olhos. Compromisso com quem? Que é tão durável quanto Cristo. Você acha que você vai encontrar coisa melhor em outro lugar? Pode até procurar, mas você vai perder tempo. Porque a gente só pode encontrar salvação, ressurreição e solução para a morte dos nossos problemas em Cristo. Nessa noite eu pergunto: qual é a sua decisão? Ante a tudo que você aprendeu hoje com a palavra de Deus, porque a verdade liberta. O que você vai anotar nesse papelzinho branco para trazer em frente? Porque nós vamos te chamar aqui para um exercício de fé, para você dizer: eu vou depositar aquilo que morreu na minha vida aos pés da cruz. Deus pode ressuscitar nessa noite o seu casamento se ele morreu, amém? Deus pode limpar o seu nome na praça e ressuscitar tua vida financeira se ele quiser, amém? Deus pode ressuscitar a sua saúde, que já se foi há muito tempo. O ânimo da juventude que acabou com 32 anos, está querendo morrer. Deus pode te dar ânimo e vida nova. Esse Deus está vivo no céu, porque Ele passou pela morte e ressuscitou, para deixar a primícia dos outros mortos que um dia vão ressuscitar. Eu termino essa mensagem nessa noite perguntando: você conhece a mensagem da cruz? Se você não conhece, ouça cantada a mensagem da cruz agora. E saiba que quando Cristo voltar, Ele pedirá ao nosso coração:
e que estejamos prontos para olhar para os olhos do Mestre. Por isso, enquanto os meus amigos do quarteto cantam sobre essa mensagem tão poderosa, que é a cruz do Calvário, é a mensagem que eu sou apaixonada, eu queria que você pensasse e fizesse um balance em como está a sua vida hoje. Porque eu posso sair e vocês receberem a notícia que a Rosana acabou, a morte é uma coisa iminente, algo que vai acontecer. Só não precisamos ficar preocupados quando. Mas eu sei dizer para você nessa noite que nós somos muito falíveis. Quando nós quebramos, desliga-se o motor e o fôlego volta para Deus. Se isso vier a acontecer, quais são as coisas que você tem deixado em dia? Com quantas pessoas você precisa acertar suas pontas para descansar em paz e a obra seguir? Quer você ver Jesus no dia da ressurreição? Nesta noite você não precisa morrer para isso. Você precisa morrer para o eu, para a sua própria vontade, para a dificuldade, o jeitão que você tem de fazer as coisas de um jeito que é só seu e que você está vendo que não vai longe e não dá certo. Por isso eu quero te chamar à frente com o teu cartão enquanto o quarteto canta. E eu quero que você coloque o cartão na urna com a sua decisão, do que você precisa. Pastor Adriano escreveu aí um cardápio com a Rita, das coisas que você pode precisar. Anota, coloca o teu nome, o teu telefone enquanto eles cantam. Mas pensa aqui, uma coisa. Jesus está voltando. E assim como Ele ressuscitou, Ele vai ressuscitar os mortos. E nesta noite, se você o aceitá-lo como seu salvador pessoal, Ele pode ressuscitar você, que anda como um morto-vivo, vagando por aí, dizendo que a vida não vale a pena. É claro, essa vida e essa escolha que você fez não vale mesmo. Está na hora de fazer uma boa escolha. Escolher Jesus e a sua cruz, que está vazia por mim e por você. Qual é a sua resposta? De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, em sinal de vergonha, de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz e da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz e da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer.
coragem da cruz, sim, da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa Ou Cristo trocou tudo que Ele tinha por mim e por você. Você aceita Jesus nessa noite como seu salvador pessoal? Queria te dar esse presente. Se você diz eu aceito, só faz isso aqui com a mão e levanta onde você está dizendo eu aceito. Vamos nos colocar em pé, para que no mundo espiritual, os anjos possam ver de que lado nós estamos. Ali na sepultura de Jesus haviam anjos bons e anjos maus. Os maus pensaram que puderam segurar a pedra. Mas eu quero te dizer que a Bíblia diz em Isaías, agindo Deus, quem impedirá? Você sabia que nem os demônios mais poderosos do mundo poderão impedir de Deus te abençoar? Você dá um amém para isso? Quando você decidir ao lado de Cristo, abraçar essa cruz, aceitar o Cristo que está vivo no céu, e em breve vai voltar. Gente, a vida é outra. Você não precisa trocar de nome, de casa. Você precisa trocar de coração. Por isso que a Bíblia diz, eis que vos darei um coração novo, um coração puro. A obra começa quando nós aceitamos Jesus, o Cristo vivo, que vai nos dar e nos concedeu vida eterna. Poderoso e grande Deus, meus amigos estão aqui no apelo. Muitos colocaram o cartãozinho na urna com suas necessidades, mas nesta noite nós queremos nos colocar dentro da urna do teu amor, nos oferecer no teu altar para que o Senhor nos use, para que o Senhor transforme algumas coisas em nossa vida, para que possamos não ter medo mais da morte, não nos preocupar tanto com os queridos que já se foram porque eles estão dormindo. Mais um pouquinho, num abrir e fechar de olhos, veremos o nosso Salvador abrindo as sepulturas, limpando os cemitérios, e essa história de hospital e cemitério vai acabar pelo teu poder. Nós estamos aqui, os vivos, nesta noite, fazendo uma decisão que nos liberta, ao lado de um Cristo que também é vivo, e que morreu para que eu e as pessoas que estão aqui, distantes e de perto, pudéssemos compreender que a morte será terminada em breve. Senhor Deus, nos ajude a ressuscitar a comunhão contigo. Nos ajude a ressuscitar o amor para com o próximo, a perdoar os nossos inimigos e andar de acordo com a tua vontade. Obrigada, porque ao conhecer a verdade da Bíblia, esta verdade nos liberta e nesta noite sairemos leves daqui, porque Jesus nos libertou. Obrigada por todas essas bênçãos. Nos dá uma semana repleta de surpresas boas. É o que nós te pedimos e agradecemos, não porque mereçamos, mas pedimos em nome do Cristo vivo, que vai ressuscitar os nossos queridos em breve. Amém.